E agora a gente vai falar de um outro tema, né, de relevância, que é a segurança, mais aqui dentro da instalação em si. Tá? E eu vou chamar o coronel Tiago John, do Corpo de Bombeiros, que vai falar um pouco da proteção e combate a incêndio em usinas geradoras de energia fotovoltaica. Beleza? Coronel, seja muito bem-vindo. Vou falar de um tema aqui que eu garanto que não é preocupação de ninguém aqui nesse setor. Culturalmente não é culpa de ninguém, a cultura brasileira, infelizmente, ela tem essa perspectiva, né? Eu me preocupo muito, estou aqui para mostrar esse nosso lado, porque eu lido com isso há mais de 25 anos. Eu sou tenente-coronel da ativa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, já comandei diversas unidades operacionais, entre elas o nosso BOP, lá no Corpo de Bombeiros, nossa unidade especializada de combate avançado, e vim trazer um pouco da nossa perspectiva, porque não só acredito que ela é importante para resguardar o material de vocês, o investimento de vocês, mas para resguardar a segurança dos nossos profissionais, aqueles que estão responsáveis por lei, os corpos de bombeiros militares, para estabelecer as normas, fiscalizá-las, fazer o combate, se for o caso, e fazer a parte pericial investigativa de todos esses incêndios. Eu vou passar um pouco dessa perspectiva, foge de tudo aquilo que vocês têm visto até agora, não vou falar da parte específica técnica dos materiais, até porque eu não sou engenheiro eletricista, não sou integrador, não sou instalador, não sou da área, eu sou bombeiro militar e vim mostrar um pouco da nossa perspectiva voltada para o campo da geração distribuída. Tá? O que nós temos hoje aqui? Acredito que grande parte dos painéis aqui, a gente está trazendo um pouco das perspectivas já vividas, perspectivas internacionais que estão na vanguarda, para a gente poder atualizar e melhorar a nossa parte, principalmente normativa, em relação a isso aqui. Eu trouxe aqui para vocês um pouco da... O laser não aparece ali, né? Bom, um pouco das nossas lições aprendidas, eu vou mostrar para vocês por que a gente tenta sempre botar um pouco dessa perspectiva do que a gente vivencia, do que a gente vê, do que a gente trabalha. As tragédias anunciadas, para aqueles que se lembram, né, nós tivemos aí, tirando o pessoal Leandro e Lucas não pode responder, mas quem se lembra aí daquela tragédia que nós tivemos, uma boate, que o pessoal ligou a... Eu vou mostrar para vocês um pouco dessa perspectiva. E a relação da ONU, que hoje estabelece que nós temos... Eu vou passar isso para vocês, eu gostaria muito, de coração, que todos vocês aderissem a essa perspectiva. A ONU fala que para cada dólar investido em prevenção, você economiza $7 na resposta, na recuperação e na mitigação. Tá? Isso é fato, isso é estudado, isso tem tudo. Para aqueles que tiverem interesse de acessar a página da ONU para redução de desastres, ela é bem específica nisso. E eu estou trazendo um pouco dessa mensagem de prevenção aqui para vocês. Tá? Para aqueles que se lembram da Boate Kiss, o exemplo que eu acabei de passar, ela aconteceu em janeiro de 2013, e ela foi exatamente, aqueles que tiverem curiosidade de ler sobre o assunto, ela é uma cópia exata dessa tragédia que aconteceu 10 anos antes nos Estados Unidos, que foi a Station Night Club. Ela foi um catalisador para a adaptação normativa. A partir daquele momento, tornou-se proibido o uso daquele material insulante que liberava aquele subproduto tóxico, né, asfixiante ali na fumaça. E aqui no Brasil ninguém ficou sabendo dessa atualização, ninguém ficou sabendo que a partir de agora não pode mais se usar. A gente continuou com vida normal porque não é uma preocupação nossa. E aí, 10 anos depois, aconteceu uma tragédia exatamente igual à de 10 anos antes. Quisera nós tivéssemos estudado aquele assunto, eu até assumo um pouco da responsabilidade, quisera nós, bombeiros, tivéssemos um pouco mais de diligência para poder estudar melhor esses assuntos e ter evitado que isso acontecesse. Tá? E é uma coisa que nós estamos trazendo hoje aqui. Nós estamos aumentando exponencialmente o número de instalações aí solares Brasil afora. Existe um risco de incêndio muito grande associado a isso, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, e nós temos uma política de não ligar para esse assunto. Tá? E eu gostaria muito que a gente utilizasse essas lições aprendidas para a gente levar um produto, um serviço que fosse mais seguro para todos e evitasse, inclusive, perdas patrimoniais. É uma coisa que a gente só realmente leva a sério quando a gente sente ou no couro ou no bolso. Tá? Aqueles que já tiveram, passaram por algum evento trágico desse vão entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Voltando um pouco especificamente, temos aqui eu trouxe algumas notícias recentes, tá, de incêndios e acidentes que aconteceram em
usinas fotovoltaicas, tá? É uma preocupação hoje, principalmente, dos profissionais que atendem. Por quê? Porque tudo aquilo que nós aprendemos, toda aquela nossa conduta básica, quando nós vamos combater um incêndio, ela muda quando a gente se depara com esse cenário. E pouquíssimos bombeiros hoje sabem o que fazer na parte de combate e atuação em ocorrências quando nós temos fotovoltaica. Tá? Isso aqui é só alguns recortes recentes, tá? Porque é uma preocupação que nós estamos trazendo como profissionais de emergência. A gente acionou a parte normativa para que ela começasse a ser atualizada, tá? Principalmente nesse quesito de segurança. Eu trouxe esse recorte para mostrar para vocês que é uma tendência que vem acontecendo cada vez mais. Tá? E por que eu falo? Igual eu falei para vocês, nossa abordagem ela requer um treinamento específico para o que a gente chama de protocolos operacionais padrão. Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem uma conduta específica que a gente segue. Por exemplo, a gente acessa uma cena, a gente vai lá na chave, desliga a energia, a gente faz o que a gente chama de o size-up, ou reconhecimento da área, tá? Um reconhecimento 360, para a gente começar a adotar as estratégias de combate, que são das mais diversas possíveis. Quando a gente entra combate a incêndio em todo e qualquer painel gerador fotovoltaico, a gente não pode adotar essa mesma conduta, essa mesma postura, porque nós temos uma geração contínua ali, em corrente contínua até o inversor, né? Então a nossa abordagem não pode ser a mesma. Até porque a nossa camada isolante da nossa roupa de aproximação, da nossa roupa de proteção, ela não protege o suficiente para essa corrente CC. Tá? Então, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente aprendeu, toda a nossa conduta, toda a nossa postura, ela muda quando a gente entra nisso aqui. E hoje, 95% dos bombeiros não têm a menor ideia que existe essa mudança, que existe uma conduta inadequada. E eu acabei de receber aqui no celular, interessante, eu acho que até curioso, eu faço parte da rede, eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos na área de gestão de incêndios e emergências. Eu faço parte de uma rede de contato que divulga informações assim online, principalmente de lesões e fatalidades com bombeiro. Acabou de falecer, acabei de receber no celular aqui, coincidência ou não, um bombeiro na cidade, acho que no Michigan, depois eu vejo, enfim, combatendo incêndio numa usina fotovoltaica. Não tem as razões da morte, estava lá, colapsou, não sei se foi choque elétrico, se foi um colapso por conta de parada cardíaca ou alguma outra coisa, mas colapsou na cena e acabou de falecer. Né? Acabei de receber aqui na rede, combatendo incêndio em usina fotovoltaica. Então, existe um risco muito grande associado a nossas equipes quando eles estão lidando com isso aqui, porque a abordagem é completamente diferente. E aí eu volto àquela perspectiva da segurança em primeiro lugar, de nós investimos na prevenção. Como nós somos os entes responsáveis pela normatização, fiscalização, o combate e a parte pericial e investigativa, a gente gostaria muito realmente de investir nessa parte de segurança, para evitar prejuízos, evitar perdas de vidas, evitar lesões ou morte dos nossos profissionais. Tá? Então nós fomos atrás das referências, principalmente para a nossa área, que é hoje a NFPA, que é a Agência Americana de Proteção e Combate a Incêndio, os laboratórios da UELS, laboratórios certificadores, que estabelecem esses requisitos mínimos de segurança, e alguma parte dos códigos internacionais, para que nós pudéssemos basear os nossos requisitos, para que pudéssemos basear a nossa perspectiva de segurança. A título de curiosidade, a NFPA, que é a National Fire Protection Association, Associação de Proteção contra Incêndio Nacional dos Estados Unidos, ela é o ente responsável por regulamentar toda a parte de requisitos elétricos nos Estados Unidos, acreditem ou não. Tá? Então, é uma entidade voltada para prevenção e combate a incêndio, e ela que normatiza esses requisitos, lá nos Estados Unidos. E aí, estatisticamente falando, vamos falar agora de incêndio em si, tá? Como nós somos responsáveis também pela parte pericial e investigativa, nós hoje temos dados suficientes, inclusive na nossa série histórica, que a nossa causa número 1 de incêndios tem origem em fenômeno termoelétrico. Então, a principal causa de incêndios hoje no Brasil, ela vem de fenômeno termoelétrico. Tá? Alguma falha, algum curto-circuito, algum arco, algum tipo de ocorrência voltada a
área especificamente, tá? O que é diretamente proporcional ao que todos estão aqui, que todos estão envolvidos aqui, tá? O que a pesquisa mostra? Tá? Nós temos aqui 50% são falhas elétricas de equipamento, tá? Curtos-circuitos, arco, arco, arco. Tá? Então, se a gente subtrair essas últimas aqui, vamos ter que praticamente 95% estão em falha dos componentes e arcos elétricos como causa principal de incêndios do último relatório de incêndios causados por falhas elétricas, tá? Que pega a série histórica, aí, se não me falha a memória, de 2015, dos últimos 5 anos. Tá? Ele foi divulgado agora no final do ano passado, a gente tem acesso livre, tá? A gente tenta sempre pegar esses dados para atualizar, inclusive tentar fazer uma análise comparativa com os nossos dados da investigação, tá? E normalmente eles batem perfeitamente, tá? A correlação é perfeita. E aqui eu trouxe qual que é a nossa preocupação hoje. Hoje está tudo bem, está tudo bonito, está tudo novo, tá? Os equipamentos estão funcionando perfeitamente como deveriam, a taxa de eficiência de produção está perfeita, mas esse estudo aqui já mostra que a taxa de degradação, ano a ano, né, que é esse aqui de cima, ela mostra principalmente aqui, ó, os hotspots, né, que são os pontos de aquecimento, são a principal causa de incêndio. Ela está com uma terceira mais frequente. Tá? Ela é a mais severa, tá? Uma das mais severas, é a nossa principal preocupação, esses pontos de aquecimento em todo o circuito, tá? E ela é a terceira mais recorrente na nossa análise ano a ano, taxa de degradação em painéis fotovoltaicos. A partir do momento que aqueles painéis atingem 10 anos ou mais, a nossa maior preocupação, a nossa parte mais severa, ela se torna também a parte mais recorrente. Isso se torna um problema muito sério. E aí mostra que o risco de incêndio aumenta exponencialmente a partir de 10 anos de instalação do equipamento. Tá, okay? Esse é o nosso problema, a gente evitar uma boate kiss aqui dentro do nosso setor, sabendo que daqui a 10 anos, ou a cada 10 anos, nosso principal problema, nosso problema mais severo vai ser também o mais recorrente. Tá? Então, a nossa preocupação hoje, a minha presença aqui é para tentar mostrar um pouco desse lado, tentar mostrar um pouco dessa perspectiva e dessa nossa preocupação, porque as nossas equipes vão estar diretamente envolvidas com isso, vão estar protegendo o investimento de todos vocês aqui, e a gente gostaria muito que a gente pudesse evitar. É um discurso que eu tenho. O Corpo de Bombeiros não é pago para apagar fogo, a gente é pago para estar prontos. Eu gostaria muito que não acontecessem incêndios, mas eles acontecem e nós estamos prontos para atuar. Mas eu gostaria muito que todos aqui se envolvessem na parte de prevenção, na parte de investimento e na parte de proteção, para que a gente pudesse evitar isso aí. Tá? E eu gostaria de mostrar um pouco esse mesmo estudo, ele mostra um pouco esse gráfico aqui. Ó. A taxa de falha e degradação, 50% está contido nos inversores e nos terminais. Tá? Então, nós vamos concentrar ali a taxa de falha provocadora de incêndio, né, em grande parte nos conectores e terminais e nos inversores. Tá bom? Se a gente juntar ali 50%, vai estar concentrado nisso aí. Então, a gente realmente tem uma preocupação com a qualidade dos equipamentos, com que tipo de norma e que tipo de teste que ele foi submetido para poder ter o equipamento mais seguro funcionando. E aí nós fizemos, Corpo de Bombeiros, dentro da nossa competência legal e da nossa responsabilidade, fizemos algumas sugestões, tá, baseadas principalmente na NFPA 70, que é o Código Elétrico Nacional Americano, que tem requisitos específicos de segurança principalmente para proteger nossas equipes quando estiverem atuando em incêndio, tá, que foram mudanças que desde 2014 exigem o desligamento rápido, né, o Rapid Shutdown, os distanciamentos mínimos para instalação, especificamente para cada um, além de todos aqueles requisitos normativos que a gente já tem que atender, tá? Proteção contra arco e etc. Então, os Corpos de Bombeiros hoje, baseado nessa referência, a gente está motivando a sociedade, a iniciativa privada, a sociedade civil, o terceiro setor, para que a gente consiga causar uma mudança significativa, principalmente na segurança contra incêndio, do setor fotovoltaico. Tá? Baseado nisso. Isso aqui são, para aqueles que não estão sabendo,
6 meses, mais ou menos, o CONASSE. O CONASSE hoje é o Comitê Nacional de Combate a Incêndio, ele é subordinado à Ligabom, que é a Liga Nacional dos Comandos Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. O CONASSE escreveu uma carta aberta à ANEEL, à ABNT, Inmetro, à ONS, enfim, vários responsáveis pelo setor, onde externou essas preocupações. Tá? Externou que realmente existe uma preocupação séria com a segurança, existe uma preocupação séria com o tempo de uso e a manutenção preventiva desses equipamentos, e que a gente precisa prestar atenção a esses quesitos. Tá? Esses são só alguns extratos da carta, porque são essas novas tendências de energia limpa, elas trazem adicionais significativos. Eu tive até a curiosidade, aqueles que estiveram aqui na abertura, assistiram a palestra do professor doutor, me esqueci o nome dele, sobre o perovskites, aquela nova substância. Eu fui atrás dela para justamente ver os quesitos laboratoriais de proteção contra incêndio, e eu vi que ela ainda não engrenou no mercado, porque o subproduto da pirólise dela envolve muito chumbo. Tá? Tem uma parte muito tóxica que ele libera quando queima, e ele ainda não conseguiu uma aprovação plena por conta disso. Eles estão tentando formas específicas para poder trabalhar ele de uma forma que ele não libere tanto chumbo no meio ambiente quando ele degrada na queima, entendeu? Quando ele sofre pirólise. Tá? Então, são preocupações reais que nós temos. Tá? E essas preocupações nos motivaram a chamar o maior especialista do mundo hoje em prevenção e combate a incêndio em usinas fotovoltaicas, que é um capitão bombeiro lá de Las Vegas, fez um treinamento com todos os nossos especialistas e instrutores lá em Brasília. Então, hoje, o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal está 100% capaz de atender esse tipo de ocorrência. E nós tivemos a feliz oportunidade de ter isso. Pudera nós poder difundir isso em mais larga escala para todos eles, né? E além disso, ter essa mudança normativa que a gente deseja. Né? Mas nós já estamos trabalhando nisso, já estamos tirando aquele sentimento de culpa, né? A gente sabia do problema e nada foi feito. Não, já saímos da inércia, já estamos aí à frente, estamos tentando, né, se Deus quiser, com parceria aqui com todos os nossos stakeholders aqui, para a gente poder levar isso para o Brasil inteiro. Tá? Não só para os bombeiros, mas para todos os profissionais, fabricantes, instaladores, integradores, para que o sistema torne-se mais seguro para todos. Tá? E aí, isso aqui é título de curiosidade. A época, né, isso foi há 2 anos atrás, a época eu ainda estava comandando o nosso batalhão de operações especiais, nosso BOP lá do Corpo de Bombeiros, e aí o chefe da equipe especializada ele foi até a cena e me mandou essas mensagens, só extrato do WhatsApp, tá? Acreditem ou não, pessoal, incêndio em usinas geradoras fotovoltaicas acontecem com uma frequência até razoável, tá? Então eles foram atender esse incêndio em Santa Maria, uma cidade da periferia de Brasília, tá? Uma fábrica de sapatos, se não me falha a memória. Ele me mandou. Isso foi no dia seguinte do nosso treinamento com o norte-americano. Então, ele está aí, ó, já de grande valia dos treinamentos, a palestra, só painel solar nesse galpão. Então, ele acompanhou, fez todos os procedimentos específicos, que, igual eu falei para vocês, são procedimentos que fogem à nossa doutrina padrão, fogem a nossos procedimentos operacionais padrão. Então, como eles já sabiam, como eles já estavam treinados, capacitados a lidar com aquilo, eles souberam exatamente o que fazer e evitaram aí um prejuízo muito maior para o proprietário. Tá, okay? E ninguém se feriu, ninguém se machucou, ninguém foi eletrocutado. Beleza? E é isso aí, pessoal, uma mensagem curta, uma mensagem breve, uma mensagem que eu acredito eu que estou no campo, é uma mensagem extremamente relevante. Tá? São 25 anos aí que eu trabalho que eu vejo isso todo santo dia, e eu falo para vocês, já dei palestra no Brasil inteiro, em todos os campos, todos os setores da sociedade, e eu nunca vi um setor que estivesse preocupado com a parte de incêndio, como o setor da energia solar está. Tá? De realmente trazer aqui um profissional de um setor que não tem nada a ver com a história, mas que tem uma participação importantíssima para poder participar e para poder mostrar para vocês que existe essa perspectiva também dentro do setor de vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.